como explicar a contradição da Bíblia ACF em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 e 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. Bom, pessoal, nesses dois textos, né, eles estão falando sobre a mesma coisa, eles estão aqui no mesmo contexto. E aqui Deus ele está falando com Davi, né? E quando você lê aqui o texto de Crônicas, Deus pergunta para Davi, né, 3 anos de fome, né? Aqui quando ele está ali perguntando, né, qual seria a punição que Davi iria receber. E aí Deus está dando 3 possibilidades, né? E aí o texto de Crônicas fala 3 anos de fome. No entanto, quando você vai ler o texto de Samuel, ele fala aqui, ó, 7 anos de fome. Então, o que aconteceu aqui? São 3 anos de fome ou 7 anos de fome, tá? A Bíblia CF ela traz, né, essa contradição. Outras traduções também trazem, né, que são baseadas no texto massorético, né, no caso esse texto aqui, né, esse texto hebraico, tá? Os defensores da Bíblia ACF, né, eles entendem que no Antigo Testamento o texto hebraico, esse que eu apresentei aqui, ele é o melhor texto, tá? Ele representa o texto original, o texto fiel. E aí, como é que vocês explicariam esse texto, né? Usando apenas o texto hebraico, já que ele é o texto original, né? Se acredita nisso. E no Novo Testamento, eles acreditam que o texto correto é o texto recebos, tá? Então, para resumir aqui. Então, bom, se a Bíblia CF ela representa o texto original, como os defensores acreditam, então como é que vocês respondem a esse texto? Bom, antes que eu comece aqui sobre essa questão, a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser, caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, ou um curso de hebraico, né? Você pode se comunicar comigo. Aqui está a página do meu Instagram. É só você clicar aqui no link que está na descrição deste vídeo e você já pode seguir lá a minha página, certo? Eu sempre estou postando lá alguma coisa. E aqui está o contato do meu WhatsApp, caso você queira se comunicar comigo, certo? Tem o curso de grego do Novo Testamento, básico ao avançado, e também temos o curso de hebraico que está aqui na parte de membros deste canal. Quando você assina a parte de membros nível 2, tá? Que custa R$20 mensais, você já entra para o curso de hebraico, beleza? E daqui a pouco eu já estarei postando lá outra aula, né, do curso de hebraico, beleza? Então, caso você tenha interesse, é só você assinar aí o nível 2 e automaticamente você também já tem acesso ao conteúdo do nível 1, certo? Então é isso, vamos lá para o tema do vídeo. Bom, o que acontece, pessoal? Aqui eu peguei o texto hebraico, tá? Para a gente fazer uma consulta, né? No caso, esse texto hebraico aqui, ó, o da Bíblia Estudgartensia, baseado no Códice de Leningrado, né? O Leningrado B19. Aqui você tem, ó, a expressão shalosh, que é a expressão 3, e shanim, que é essa expressão aqui, ó. Opa. Shanim, que é essa expressão aqui, que significa anos, né? Então 3 anos, né? O texto de Crônicas, como vocês podem ver, né? Então shalosh shanim, beleza. Só que quando você vai para o texto de Samuel, você não encontra mais shalosh, você encontra sheva, caso sheva shanim, certo? Então sheva aqui, ó, que é essa expressão sheva, significa 7, exatamente como está no texto de Samuel. Então aqui você percebe que existe, né, uma irregularidade, já que as duas passagens estão falando da mesma coisa, é o mesmo assunto, não estão em contextos diferentes. Então como é que a gente resolve essa questão, certo? Aí quando você vai olhar na Septuaginta, a Septuaginta ela fala aqui, nesse aqui é o texto de Crônicas, tá? Né? Aqui você encontra tria et limu. Tria aqui, ó, corresponde ao shalosh, que é 3, tá? Tanto shalosh 3 em hebraico e grego é tria. Tria et, anos, tá? Então
triaete limud, 3 anos de fome. Então aqui o texto de Crônicas está igual, tanto no texto grego quanto no texto hebraico. Só que quando nós vamos para o texto de Samuel, não existe a tal contradição. Aqui, ó, triaete. Observe que é a mesma expressão, tanto para Crônicas quanto para Samuel. Então, quer dizer, no texto da Septuaginta não existe esse problema. E aí, muitas traduções em português, como é o caso da NVT, NVI 2011, NVI 2023, entre outras traduções, elas seguem o mesmo padrão. Elas se basearam na Septuaginta e não no texto hebraico. Então, quando você olha a NVI e muitas outras, elas não têm esse problema. Então, o problema aqui estaria resolvido, né? Porque aqui trata-se claramente de uma variação textual. E o que acontece, né? Para deixar aqui claro aqui algumas questões para vocês, caso vocês não estudem, né, a crítica textual da Bíblia hebraica. O texto da Septuaginta, que é esse texto aqui, né, esse texto grego aqui, ó, que ele traz as duas leituras aí iguais. É interessante que a Septuaginta, no livro de Samuel, no livro de Jeremias, no livro de Juízes, Josué, entre outros livros, né, ela discorda muito desse texto hebraico que nós temos hoje, que é o texto massorético. Muitos estudiosos, especialistas em Antigo Testamento, quando se fala de crítica textual, eles falam que é muito provável que a Septuaginta ela veio de um outro texto hebraico muito diferente desse texto hebraico que nós temos hoje. E muitos textos que foram encontrados em Qumran provam exatamente isso. Existem muitas leituras no livro de Samuel onde os fragmentos que foram achados, eles concordam com a Septuaginta e discordam do texto hebraico. Então o que acontece? É muito provável que a Septuaginta não veio da mesma fonte que veio o texto massorético. Tudo indica, né, pelas evidências dos manuscritos em hebraico, tudo indica que a Septuaginta ela veio de uma outra fonte. Por isso que a Septuaginta ela tem um peso enorme na crítica textual do Antigo Testamento. Inclusive, né, muitas leituras ela está até acima do texto hebraico e ela é preferida em vez do próprio texto hebraico, porque esse texto hebraico ele é um texto do período medieval, né, lá do ano 1000 depois de Cristo. E essa Septuaginta aqui ela é mais antiga, né, ela vem ali do século 4, né? Então, essa Septuaginta ela é mais antiga 600 anos do que esse texto hebraico, e tudo indica que ela veio de uma fonte diferente. Por isso que ela tem muitas discordâncias desse texto hebraico e automaticamente a Septuaginta ela tem muito peso na crítica textual do Antigo Testamento. Claro que existem livros, né, que você tem que ter um certo cuidado, como é o livro de Jó, porque Jó é mais paráfrase, né? Então paráfrase, o autor ele pode acrescentar coisa, diminuir coisa, acrescentar frase, tirar frase, enfim. Então ela já não tem muito peso. Mas em livros em que a Septuaginta ela é extremamente literal, que ela respeita um texto hebraico, então ela já ganha um certo peso, certo? Então, pessoal, a Septuaginta não traz aí esse problema e muitas traduções em português também não trazem esse problema, porque são baseados na Septuaginta. Beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo. Fui!